muitos anos. E graças a Deus, Deus tem mantido uma comunhão maravilhosa com ele, com a família. Volte e meia ele está lá com a gente, ali em Navegantes, onde estamos servindo ao Senhor. E nos fez esse convite. E eu sou grato a Deus. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe o pastor. Prazer conhecê-lo. Muito obrigado por confiar essa oportunidade, esse púlpito, esse lugar santo, para poder compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Amém? Também ao obreiro, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Estamos ali de Navegantes, estamos há 16 anos ali fazendo a obra do Senhor, 10 anos no bairro Meia Praia, e vendo a mão de Deus operar em cada momento. Isso é muito maravilhoso, é gratificante para nós. Desafios enfrentamos diariamente, mas a confiança em Deus é maior. Amém, meus irmãos? O salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele tudo fará. Então, tudo é dele, para ele, e nós somos apenas cooperadores do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, louvado seja Deus. Versículo de número 18. Aleluia. A gente não é muito acostumado a sair e pregar em outros lugares, porque a gente tem ali um trabalho há tanto tempo ali, então a gente fica um pouco meio receoso ministrar, mas eu creio que Deus vai liberar uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Amém, meus irmãos? Capítulo 3, verso de número 18, diz o texto sagrado: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo um tempo e estamos percebendo que Deus tem levantado uma nova geração nesses últimos dias. Uma geração que está sedenta da palavra do Senhor, está faminta pela palavra do Senhor. E nós estamos percebendo que isso tem levantado muito a igreja do Senhor. E durante muito tempo que a gente vem fazendo a obra do Senhor, aprendemos muitas coisas, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai abrindo o nosso entendimento, e às vezes coisas que nós percebemos hoje, nós não percebíamos antes. E isso nos mostra que Deus está agindo em nossa vida, principalmente através das provações. Deus tem ministrado sobre a igreja para que a igreja possa amadurecer, para que a igreja possa se tornar uma igreja, uma testemunha do Senhor, daquilo que Deus fez, está fazendo e vai continuar a fazer no meio do seu povo. Há algo que Deus está nos mostrando. Deus levantou muitos pregadores e muitos cantores no Brasil, que tentaram pelo Espírito e pela letra levá-los a pessoas ao desenho original de Deus, ao projeto original, porque é isso que Deus espera da sua igreja, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja, é trazer novamente ao seu projeto original. Mas às vezes a popularidade, ela acaba ofuscando a vida das pessoas, e acabamos às vezes
saindo do propósito de Deus, né? É por isso que nós precisamos estar alinhado àquilo que Deus está fazendo. Eu me apego muito àquilo que Deus está fazendo agora. Quando Jesus lá no deserto foi indagado pelo diabo para que ele transformasse as pedras em pão, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse de toda palavra que saiu da boca de Deus, e nem de toda palavra que sairá da boca de Deus, mas de toda palavra que sai, porque Jesus estava alinhado ao agora de Deus. Às vezes nós precisamos estar alinhados ao que Deus está fazendo hoje. Estava falando com o pastor, viemos de um regime de muitos anos, né? E às vezes nós carregamos fardos e costumes que acabava atrapalhando até mesmo a obra do Senhor. O Alessandro nos conhece, sabe, né, da onde nós viemos, e hoje, para a glória do Senhor, nós estamos vivendo um novo tempo de Deus. É por isso que eu falei que hoje a gente está percebendo coisas que nós não percebíamos antes, porque às vezes nós fechamos os olhos para o Senhor. Mas como Deus é um Deus que não para, Deus trabalha, e a Bíblia diz que Ele trabalha até hoje, Ele trabalha para que os seus filhos possam viver nele, e isso é maravilhoso para nós, né? Então, o que Deus está querendo nos dizer é: volte outra vez ao meu projeto original, ao que eu sonhei. Irmãos, às vezes nós passamos muito tempo preocupado com coisas que estão acontecendo ao nosso redor e esquecemos daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, ou daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes nos prendemos a algumas coisas, mas, como já foi falado aqui, Deus, Ele sempre está agindo de forma que a igreja do Senhor possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade dEle. Nós nos tornamos muito mais do que éramos antes, mas menos eficazes do que eram antes. A igreja do Senhor está passando por esta reforma. Eu acabei muito tempo perdido, às vezes até mesmo pensando que Deus não escutava mais, porque eu não queria entender o que Deus queria fazer através da nossa vida, através do ministério. Mas quando nós olhamos para o que Paulo está escrevendo, nós vamos entender coisas que é simples e é tão maravilhosa para nós. Deus, Ele tem trazido a igreja para que a igreja possa refletir, como foi falado aqui, o filho que ele reflete o pai, o filho que imita o pai, que traz o pai para apresentar para outras pessoas. A igreja tem um papel fundamental, aleluia. E quando nós entendemos isso, nós nos alegramos no Senhor, porque nós fizemos parte disso. É isso que Deus quer, que a igreja participe daquilo que Ele está fazendo. Aleluia. Essa é a identidade da igreja, é participar daquilo que o Pai está fazendo. Aleluia. É glorificar o Pai com a sua obra, é exaltá-lo pela sua obra, por aquilo que Ele quer fazer através da igreja e com a igreja. Aleluia. Mas às vezes nós nos tornamos parciais naquilo que Deus quer fazer. Não é assim, pastor? Às vezes, principalmente a gente que vem de uma igreja de muitos costumes, a gente acaba se tornando parcial. E às vezes não experimentamos a totalidade de Deus.
Para mim está sendo desafio, pastor. Não está sendo muito fácil, é um desafio. Porque querendo ou não, a gente ainda acaba deixando às vezes a religiosidade querer ministrar sobre a nossa vida. E isso acaba nos prendendo e não deixando o que Deus quer fazer. Às vezes queremos pela nossa força, como foi ministrado aqui, o irmão falou. Às vezes nós queremos pela nossa força e vamos nos machucando, e não vamos entendendo, não vamos experimentando o que Deus quer fazer. Aleluia. Tem muitas coisas que nós precisamos olhar Cristo como nosso modelo, ou tudo em Cristo é o nosso modelo. Quando se fala de identidade, nós olhamos para Cristo, porque Cristo, Ele mostrou verdadeiramente a sua identidade. Cristo nunca disse, olha, aprendei comigo como fazer milagre. Ele nunca disse, aprendei como levantar oferta. Ele nunca disse, aprendei comigo como ser um grande líder. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. A identidade da igreja é humildade e mansidão. O problema é que às vezes nós carregamos muito orgulho dentro de nós. E orgulho interfere a ação de Deus. O problema é que existem muitas pessoas que se ferem por causa de orgulho. Casamentos são destruídos por causa de orgulho. Ministérios são destruídos por causa do orgulho. Nós percebemos que às vezes as pessoas não conseguem ficar em um lugar porque se sentem feridas, porque foi ferida o seu orgulho. Mas quando olhamos para Cristo, Cristo, Ele é o modelo de humildade. Porque onde Ele nos colocar, o lugar vai resistir à nossa presença. As pessoas vão resistir-nos. Aleluia. Mas é ali que Deus quer manifestar a sua glória. É ali que Ele quer se revelar. Aleluia. Cristo foi rejeitado, mas aonde Ele foi rejeitado, a mão de Deus, a glória de Deus se manifestou. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a obra do Senhor em nossas vidas é diária, e nós vamos aprendendo, aleluia, cada vez que nós olhamos para Ele, cada vez nós vamos aprendendo mais. Agora, se nós pararmos apenas na ação do homem, nós vamos nos frustrar. Paulo disse, sede meus imitadores, mas como eu também sou de Cristo. Porque o modelo da igreja é Cristo. Aleluia, a identidade da igreja é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem e a mulher, Deus fez com um propósito. Mas por causa da visão do homem, quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber que Adão, ele coloca o nome na mulher, depois de a mulher ter caído. Quem chamou Eva foi Adão, Deus nunca chamou Eva. Como Deus chamava? Deus chamava Adão os dois, porque era um só. Deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só pessoa. Então quando Deus olhava os dois em uma só. Quando Deus chamava um só Adão, os dois. Aleluia. Mas por causa da visão do homem, o título da mulher foi reduzido. Então Adão colocou o nome da mulher Eva. Reduziu o propósito de Deus. Porque Eva quer dizer, porque ela era mãe de todos os seres viventes. Adão reduziu Eva apenas a ser mãe. Mas esse não era o desenho de Deus. Esse não era o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que ela fosse ajudadora,
que ela fosse colaboradora integral do seu marido, que ela participasse daquilo que o homem ia fazer. E nós sabemos que o primeiro Adão o segundo Adão é reflexo do primeiro Adão. Quando Deus olha para a igreja, Ele olha e vê Cristo na igreja, porque a igreja reflete Cristo. Aleluia. Agora, se o propósito de Deus para a mulher do primeiro homem é que ela fosse colaboradora, qual é o propósito de Deus para a esposa de Cristo? Qual é a identidade que Deus vê na esposa de Cristo? É que ela seja colaboradora, que ela seja auxiliadora. É por isso que nós não podemos apenas nos conformar em sentar em uma cadeira e ali permanecer. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos colaboradores daquilo que Ele está fazendo. Ele não quer participar apenas das nossas aflições, Ele quer fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida. E Ele quer que nós participamos de tudo aquilo que Ele está fazendo nessa terra. Aleluia. Mas quando nós paramos na visão humana, toda visão humana reduz o propósito de Deus. É por isso que às vezes nós ficamos tanto tempo, pastor, escravizado em uma doutrina humana. Porque o homem diz, não pode, não dá, não faz, não é assim. Mas quando olhamos para Cristo, Cristo nos chamou para sermos luz e sal para esta terra. Aleluia. Deus nos chamou para um propósito maior. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a obra de Deus em nossas vidas acontece não quando nós queremos mudar alguém, mas quando alguém chega até nós, aleluia, e nós olhamos para nós e dizemos, nós precisamos melhorar mais, nós precisamos amar mais. Esses dias na igreja, eu estava conversando com os irmãos, no domingo pela manhã, numa consagração, eu disse para eles, é muito fácil nós ficarmos distraídos com tantas coisas. E o problema é que quando nós distraímos, nós não percebemos que às vezes nós estamos andando pela nossa própria visão, pela nossa própria vontade. E esquecemos do propósito de Deus que é maior do que o nosso. Esquecemos, aleluia, daquilo que Deus está fazendo, que é muito maior e muito mais importante do que aquilo que nós queremos fazer. O problema é que às vezes nós andamos muito tempo para perceber que às vezes Cristo já não está mais junto conosco. Aleluia. Há quase 17 anos fazendo a obra em Navegantes. Há 2 anos e meio atrás, enfrentamos uma batalha muito dura. E quando enfrentamos essa batalha, eu pude perceber que não era aquilo que eu imaginava que Deus, da maneira como Deus ia agir em nossas vidas. E eu procurava uma resposta para aquilo que nós estávamos enfrentando. Eu procurava uma resposta, aleluia, e eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu quero que o Senhor mostre aquilo que estamos fazendo de errado, porque jamais eu imaginei que nós iríamos passar por isso, dentro da minha casa, fazendo a obra do Senhor. Minha esposa ficou acometida de uma enfermidade. Minha esposa tentou suicídio. E eu chorava, pastor, e eu dizia, Senhor, eu quero que o Senhor mostre para mim. Porque não dá mais tantos anos. Será que tudo aquilo que a gente
viveu, será que foi em vão e agora a gente está pagando um preço? Mas depois de um tempo, um dia nós estávamos na casa do Alessandro, e Deus ministrou sobre a nossa vida através da família dele. Deus ministrou sobre a vida da minha esposa, e a partir daquele dia, eu pude entender que Deus queria nos fortalecer mais para aquilo que Ele iria continuar fazendo em nossa vida. Aleluia! E eu pude entender que tudo aquilo, todas as provações que nós enfrentamos, era para que nós pudéssemos ser mais fortes, aleluia, e testemunhar que Deus ainda continua operando. Hebreus 13, versículo de número 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continua operando. Aleluia. Atos diz que importa que os santos, eles passem por várias aflições, para que alcance uma maturidade na presença do Senhor. Aleluia. Jamais imaginaríamos que íamos passar por aquilo. Jamais. Chegou ao ponto de eu dizer: Senhor, é melhor nós pararmos. Porque nós olhava para uns lados e dizia: meu Deus, cadê as pessoas? Cadê os irmãos? Cadê os amigos? Aleluia. Mas era só olhar para cima que o meu amigo verdadeiro estava ali. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Deus nos chamou para um propósito maior, mas dentro desse processo, desse trajeto, aleluia, nós vamos passar por níveis de provação, para que nós possamos compreender o poder que Ele tem, aleluia, para nos forjar um caráter de Cristo, aleluia. Paulo disse: e todos nós com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Quando olhamos isso aqui, nós percebemos o que Deus espera ver na igreja. O que Deus quer ver na igreja. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê o Filho, Ele vê Cristo na igreja. Mas às vezes nós resistimos e não deixamos Deus agir em nossa vida. Às vezes nós vamos resistindo à obra de Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas. E o processo fica um pouco mais dolorido. Mas isso não significa que Ele desiste. Isso significa que Ele continua amassando barro para fazer um vaso novo de honra em sua presença. Aleluia. Para que quando Ele olhar, Ele possa ver o Filho na igreja. Nós vamos sendo transformados na obra do Senhor. A nossa identidade vai sendo transformada. Uma identidade de filho. Aleluia. E filho imita o que o pai faz. Filho se parece com o pai. Aleluia. Quando Deus olha de cima, Ele quer ver os seus filhos imitando o que Ele faz. E o que Cristo faz? Cristo, Ele ama. Cristo, Ele proclama o reino de Deus. Aleluia. Às vezes, eu dizia para minha esposa assim: filha, vamos embora de Navegantes. Porque às vezes a gente quer ir para longe. Às vezes a gente quer fugir. Eu dizia: vamos embora, vamos para outro lugar. Mas ao mesmo tempo, lá no meu coração, eu sabia que Deus não ia desistir da obra que Ele tinha em nossa vida. Eu sabia que Deus estava ali agindo e trabalhando sobre nossas vidas. Aleluia.
e é isso que nos conforta, é que nós temos um Pai que é zeloso e que cuida dos seus filhos, e que não deixa jamais os seus filhos abandonados. Aleluia. Jamais. O importante é que nós continuamos a caminhar, mesmo às vezes não conseguindo entender o que Deus quer fazer. Aleluia. Sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A nossa identidade é a identidade de Cristo. A identidade de Cristo, primeiramente, é humildade e mansidão. Parece ser tão simples, mas é um desafio que nós vamos enfrentando diariamente. Parece ser tão simples, mas é um desafio que nós precisamos buscar do Senhor ajuda para podermos sermos forjados nesse caráter. Aleluia, nós percebemos que existem muitos obreiros que estão de um lugar a outro, porque o seu caráter, o seu orgulho foi machucado. Aleluia, mas um humilde não pode ser machucado. O humilde não pode ser ofendido. Não te honram e não te ofendem. Criticam-te, mas não te ofendem. Porque não tem como ofender um humilde. Querem te humilhar, mas não conseguem. Por quê? Porque você já está humilhado. Aleluia. Você tem o caráter de Cristo. Você tem a identidade de Cristo. Eu trabalho de aplicativo, pastor. E conheço um irmão que também trabalha de aplicativo. E a gente pegou uma amizade. Mas outro dia, ele estava saindo com um carro. E uma pessoa veio com uma Ducati e fechou a frente dele. Passou, cortou a frente dele e foi embora. O irmão ficou revoltado. Pegou o carro e acelerou e foi atrás do irmão. Ainda bem que um outro pastor amigo meu conhecia esse cidadão. E ele conhecia e sabia quem era o dono da Ducati, que era o empresário. E esse pastor, amigo meu, acelerou o carro e foi atrás, porque o irmão cortou a frente do rapaz da Ducati e foi tirar satisfação. O homem saiu dentro do carro já com um revólver na mão. Na mesma hora, esse outro pastor amigo meu, encostou o carro e gritou com ele, disse: não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. O irmão estava revoltado, o irmão queria brigar. Mas o ímpio ouviu o que o pastor falou, voltou para dentro do carro, guardou o revólver e foi embora. Faltou o caráter de Cristo, porque às vezes nós somos provados nessas pequenas coisas. É alguém que fecha a frente, é alguém que se levanta. E nós oramos e pedimos para o Senhor: Senhor, aleluia, forja o meu caráter, me dá mansidão. Mas o Senhor não age como nós queremos. Ele não vai abrir a nossa mente e jogar a mansidão lá dentro. Ele vai criar situações como essa, para saber como está o nosso coração, para saber como é que nós estamos, como é que está a nossa fé. Aleluia. É assim que Deus vai trabalhando em nossas vidas. É assim que Ele vai forjando um caráter, uma identidade de Cristo em nossas vidas. Aleluia. O Alessandro brinca muito comigo. Ele diz: eu nunca vi esse homem brabo. Eu disse: você não mora comigo? Aleluia.
É Deus que vai forjando, irmão. Mas para isso nós vamos permitindo Ele, aleluia, até mesmo sem entender, mas sabemos que Ele está no controle, e Ele vai fazer da sua igreja uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, um povo santo, zeloso e de boas obras, aleluia. A humildade é algo que nós devemos buscar do Senhor todos os dias, porque se nós não buscarmos do Senhor, nós vamos cada vez mais passando por processos difíceis. Nessa noite eu quero deixar essa mensagem para o coração da igreja. Eu sei que muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas irão passar ministrando uma palavra melhor do que essa. Como falei, eu não sou muito acostumado a sair, pregar fora, mas eu tenho certeza que Deus está ministrando em nossas vidas aqui nessa noite.